para que os irmãos abram a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 21. O tema que eu trouxe para hoje, que foi me dado, é: quando há pré-julgamento ou orgulho, com base em Tiago 1, 21. Todos encontraram Tiago 1, 21? Que diz assim: portanto, remova toda a impureza e maldade e aceite humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-lo. Amém? Então nós estamos vendo aqui sobre a orientação e sobre o pré-julgamento. Quando há o pré-julgamento, a primeira coisa que acontece é a mente não aberta, mas sim fechada. A mente, ela fica fechada. Por quê? Porque a mente, ela não abre para novas ideias e novas perspectivas. E também rejeita a verdade. O pré-julgamento, ela pode nos levar a rejeitar a verdade, mesmo quando ela está diante de nós. O que é pré-julgamento? É algo que ainda não aconteceu e você já está julgando. E eu vou falar um pouco do orgulho aqui também, porque talvez muitos de nós estamos cometendo isso. E o orgulho, ele é como uma cebola. Você corta ele, aparece outra camada. Você corta ele, aparece uma outra camada. Você vai cortando ele, vai aparecendo, vai aparecendo. É como uma cebola, o orgulho. Então, nós vamos ver também que a perda de oportunidades, quando há pré-julgamento, nós podemos perder e também fazer coisas que podem prejudicar aquela oportunidade que Deus tem dado. Tem pessoas que Deus já deu oportunidades para ela, já entregou promessas para ela, já entregou a palavra de Deus para ela, e ela julgou, talvez pelo passado que ela teve, talvez pelos acontecimentos que aconteceu na vida dela, talvez por decepções de outras pessoas, ela faz esse pré-julgamento. Então, e o orgulho? O orgulho é como uma cebola. Quando pensamos que tiramos uma camada, encontramos outras. E talvez nós estamos cometendo esse tipo de pecado que é gravíssimo. Quando é que eu tenho orgulho? Quando pessoas que estão ao meu lado, pessoas que estão ao meu redor, eu sinto medo dela se superar mais do que o meu conhecimento. Eu não aceito o conselho daquela criança, eu não aceito o conselho do menor do santuário da oração, eu não aceito o conselho do Paulo, eu não abro a porta para o Paulo porque ele é uma criança, e se eu não abrir a porta para ele, eu não vou ser visto, mas se eu abrir a porta para o pastor ou para o irmão Fábio, eu vou ser visto, ele vai me elogiar, mas como é para uma criança, eu não abro a porta. Então, isso é o orgulho, isso talvez nós estamos cometendo. Em outras traduções, que diz, tradução literária de Smith, portanto, tendo deixado de lado toda a avareza sólida e o excesso de maldade, em mansidão receba a palavra implantada capaz de salvar suas almas. Esse é o versículo que nós acabamos de ler. Ele é comparado como a avareza. E nós vemos em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que ela é a raiz de todos os males. Então, nós vamos ver grandes avivalistas no passado, no século XIX. Eles falavam que o orgulho era algo que
que lutava contra ele, que lutava contra a vida deles. Quando nós temos orgulho, não precisa ler a Bíblia mais. Quando nós temos orgulho, não precisa mais estudar o capítulo da Bíblia. Não precisa mais estar aqui neste momento. Quando nós temos orgulho, nós preferimos obedecer à voz da carne do que à voz do Espírito. Nós preferimos ficar no comodismo. É a palavra preguiça. O comodismo é um disfarce que é dado para a palavra preguiça. Estou conformado com aquilo, não aceito o conselho de ninguém, não aceito assumir os meus erros. Eu errei, eu falhei, irmã, aconteceu isso, a culpa foi minha, eu confesso que da próxima vez não irá acontecer, farei dessa forma. Isso é ser humilde, mas o orgulhoso não, ele dá desculpas. Ele dá desculpa, ele joga a culpa no outro irmão, ele fala que aconteceu porque aquele irmão praticou aquilo. E a pergunta que eu faço: como foi para Deus falar com Samuel? Estava acontecendo grandes problemas naquele tempo. Como foi para Deus levantar Davi? Estava acontecendo também grandes problemas naquele tempo. Como foi para Deus levantar Paulo? Estava acontecendo muitos problemas naquelas igrejas. Então, o orgulhoso, ele coloca a culpa nas outras pessoas e julgam com pré-julgamento que não há necessário dele estudar a palavra. Olha que interessante, lá em 1 Reis, se eu não me engano, capítulo 5 vai falar da história de Naamã, não, é 2 Reis, capítulo 5 vai falar da história de Naamã. Olha que interessante, o profeta falou que era para ele ir lá, mergulhar 7 vezes, que ele seria curado. Mas aonde estava o problema de Naamã? Estava no orgulho, estava na sua mente. Algumas pesquisas indicam que se você olhar para uma pessoa, rapidamente o seu cérebro logo julga ela. O seu cérebro não dá espaço para a razão. Se você olhar para uma pessoa, como pessoas olham, vão logo julgar. E o orgulho, ele é uma maldade que desencadeia vários pecados. Ele desencadeia vários pecados em nossa vida e nós devemos nos livrar dele. Para que estudar a Bíblia? Os discípulos não estudaram a Bíblia, mas a pergunta que eu te faço: eles andaram com quem? Crente fala que nós não precisamos estudar a Bíblia. Isso é um mal que está exalando vários lugares. Como aquele discípulo e o estudasse, ele estava andando com a própria sabedoria, que era Jesus, com o próprio conhecimento. E muitos falam que não é preciso estudar a Bíblia, que não é preciso fazer isso, que não é preciso fazer aquilo, que não é preciso orar mais. Se nós formos ver também os grandes avivamentos, eles não subiram ao púlpito antes de orar 1 hora, porque era um horário, porque era um momento que Jesus falou: vocês não conseguem vigiar nem 1 hora. Então para eles aquela oração, 1 hora de oração, era o mínimo que eles poderiam orar no templo. Então nós vamos ver também um grande avivalista que vai dizer: dizem que ele leu a Bíblia por mais de 200 vezes, sendo 50 delas de joelhos antes de sua morte. Quando perguntaram por um repórter o que ele gostaria de fazer ainda, ele de joelhos respondeu: ler mais a Bíblia, pois eu conheço pouco ainda a excelência de Cristo. Nós devemos nos esforçar
Nós devemos deixar o orgulho de lado. Nós devemos abrir a nossa mente e meditar na palavra de Deus. Porque quando eu assumi um compromisso com Deus, quando eu assumi um compromisso com a palavra, eu confesso para os irmãos que eu me arrependo todos os dias que eu me orgulhava. Eu me arrependo até daquilo que eu não conseguiria nem fazer, já estava reclamando. Você já pensou? Nós nem conseguimos, olha, raciocina comigo, nós não conseguimos nem fazer e nós já estamos reclamando. O problema não está em fazer, o problema está em nós que não conseguimos fazer. Então nós devemos se livrar. Isso é orgulho. Isso vai atrapalhar o nosso ministério. Isso vai atrapalhar o nosso dever como cristão aqui na terra. Então, é essa palavra que eu trago. Você deve se livrar desse orgulho. Nós devemos se livrar desse orgulho. Nós devemos se livrar desse prédio.